Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma aula de geografia. Hoje o tema Direito à Cidade. Nós vamos analisar nesse capítulo algumas características como tipo de habitação, vamos ver a questão imobiliária, vamos estudar mais a fundo a questão das cidades, do direito à cidade. Bom, direito à cidade, dinâmica do mercado imobiliário. Atenção, são dados que você tem que prestar bastante atenção. Claro que nós já vimos isso de outras maneiras, não tão técnico como vamos visualizar agora. Direito à cidade, dinâmica de mercado imobiliário. Vamos conhecer a especulação. Como é que funciona? Olha só, propriedades mais próximas do centro são mantidas vazias, sem uso, forçando a população de baixa renda a morar em bairros periféricos. Ok? Expansão horizontal das cidades. O poder público precisa expandir a rede de água, esgoto e de iluminação, assim como construir creches, escolas e serviços de saúde. Essa lógica de produção da cidade leva aos custos dos investimentos públicos. Bom, a gente está falando aí da questão imobiliária, que os melhores lugares ficam para elite e aqueles desprovidos de recursos vão geralmente para a periferia. Vamos entender aqui como é que funciona isso. Olha, as melhorias urbanas estendidas aos bairros distantes valorizam o preço das propriedades vazias entre os centros e os novos bairros. Circuito do mercado imobiliário envolve outros agentes econômicos, incorporadoras imobiliárias, corretoras de imóveis, bancos públicos e privados que fornecem linhas de financiamento. Bom, aqui é um quadro para você entender como é a dinâmica do mercado imobiliário. Bom, vamos para outra parte, verticalização. O que é isso, pessoal? Processo de produção de espaço urbano que visa baratear o custo de construção de imóveis. Verticalizar é construir aqueles grandes prédios, arranha-céus. Então a cidade cresce para cima. Quando você vê uma área muito verticalizada, você entende que aquela área é economicamente mais desenvolvida, certo? Então, vamos ver a questão da valorização. A acessibilidade dos centros ao centro tradicional ou subcentros comerciais sempre foi um fato de valorização de determinadas localizações. Assim, durante muito tempo, os terrenos próximos a centros apresentaram preços mais elevados. Definem a visão entre bairros ricos, cinturão residencial que envolve o centro, e os bairros pobres, áreas periféricas. Certo? Quem tem acesso a poder aquisitivo, certo? Vai conseguir imóveis nesse cinturão aqui, ó, do centro, que envolve pessoas mais ricas. E os pobres vão para os bairros e tem as submoradias, que nós vamos ver mais adiante, que são as favelas ou bolsões de pobreza. Bom, ressignificação dos centros comerciais. A expansão horizontal de áreas metropolitanas associadas à intensificação dos problemas do intenso tráfego de veículos, também a construção de vias expressas, pulverizou as atividades terciárias por todo o tecido urbano. Essa pulverização contribuiu para o aparecimento de subúrbios residenciais compostos de moradores de alta renda, principalmente nos países em desenvolvimento. Ok? Então, pessoal, vamos analisar aqui as submoradias. Veja bem, em um país desenvolvido, você entende que a boa parte da população, quase a sua totalidade, vive em áreas que você tem uma infraestrutura adequada. Água,
rede de esgotos, coleta de lixo. Em países em desenvolvimento, para não utilizar o termo subdesenvolvido ou países pobres, você vai encontrar aqui, ó, a periferia, certo? Submoradias. Então, é exatamente nessas áreas onde você vai ter mais problemas em relação à questão de saúde, questão de locomoção, entre outros fatores, poluição também. Então, vamos analisar aqui. Tóquio, área urbana. Aí você tem aqui, ó, Tóquio, uma megalópole, uma das maiores cidades do mundo, junto com Nova York. Certo? São as maiores aglomerações humanas do planeta. Certo? Então você vai ter aqui uma infraestrutura bem adequada. Geralmente no centro, pessoal, você vai localizar as indústrias, bancos, comércio. Certo? Então, outro termo bem interessante aqui, ó, gentrificação. Eu já vi várias questões de Enem com esse termo, gentrificação. O que significa? Olha, processo de valorização ou revalorização de bairros degradados. A gentrificação é um processo em marcha nas principais cidades do mundo. Vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. Você tem um centro urbano e você tem um bairro próximo a esse centro. Só que nesse centro urbano, a indústria, o comércio cresce muito rápido e ele se desloca para esse bairro que foi abandonado, bairro já com casas velhas, precárias. Então, a gentrificação, pessoal, recupera esse bairro antigo e torna uma área desenvolvida, tá certo? Uma área rica, industrializada, bancos, rodovias, etc. Então, cuidado, que esse termo gentrificação pode aparecer em uma prova e é bom que vocês saibam que é recuperar uma área já degradada próximo de um centro comercial, um centro econômico. Entendido isso aí? A questão da moradia. Países desenvolvidos. Olha só, em cidades europeias como Paris, a população mais pobre vive na periferia, em regiões menos valorizadas, não disputada pelas elites. Nos Estados Unidos, com a implantação de projetos e empreendimentos imobiliários nos centros, denominados projetos de revitalização, moradores de baixa renda mudam-se, portanto, passando a ocupar subúrbios mais afastados. Veja bem, em países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, o contraste entre os bairros é maior. A chamada cidade formal, dotada de construções legalizadas, com boa infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos, e muitas vezes não muito distante da cidade informal, que não consta nos mesmos serviços e equipamentos urbanos ocupados em áreas desvalorizadas. Bom, vamos lá. Atualmente, no mundo, cerca de 900 milhões de pessoas vivem em habitações urbanas informais. Aqui são as submoradias. Aqui, pessoal, você tem as famosas favelas, casas feitas de palafitas, não é isso? Que são aquelas casas de madeira próximas a rios, que não têm um mínimo de infraestrutura, não tem banheiros, não tem água tratada, não tem rede de esgotos. Então, 900 milhões de pessoas vivem em submoradias, em habitações urbanas informais. Ou seja, habitações improvisadas ou inacabadas, construídas com restos de materiais como tábuas, papelão ou alvenaria. Okay? Então, deu para entender aqui como é que funciona. Segundo as Nações Unidas, esses moradores representam 1/3 dos habitantes dos espaços urbanos, que habitam assentamentos precários, situados em espaços inadequados para a moradia. Encostamentos de rodovias e linhas de ferrovias, às margens de rios, mangues ou áreas suscetíveis a enchentes.
vertentes de morros sujeitas a deslizamentos de terras. Então, essas moradias informais correspondem a tudo isso aqui, viu, pessoal? Por exemplo, você não pode construir às margens dos rios, a gente chama de área de várzea. Por quê? Porque a área de várzea é como se fosse o quintal de um rio. Você constrói ali, quando o índice pluviométrico é mais elevado, o nível da água do rio sai e toma conta dessas áreas de várzea. É parte do rio. Só que alguns setores imobiliários resolvem, como o rio nunca sai do seu leito, ou pelo menos passou décadas, certo, sem sair do seu leito, aí o que acontece? Você constrói naquela área de várzea e, com o passar do tempo, vai ter chuvas, o ciclo hidrológico, e aquelas moradias próximas à área de várzea, ou em cima das áreas de várzea, vão ser destruídas pela força da água. Então, pessoal, é proibido construir, certo, próximo a rios, em área de várzea, porque são áreas perigosas. Só que com essas submoradias nos grandes centros urbanos, muitas vezes não tem fiscalização, certo? Então, e muitas vezes o chefe do poder executivo não toma suas medidas corretas e deixa a população construir nessas áreas. Porque se ele proibir a construção em áreas de várzea ou em morros, ele vai ter que construir conjuntos habitacionais. Então, para ele é melhor deixar a população, ou parte da população, construir nessas áreas perigosas. Quais são essas áreas perigosas? Próximo a rios, mangues, você não pode construir, certo? Áreas que têm declividade, você também não pode construir por conta do deslizamento. Você pega aí, ó, as favelas do Brasil, são construídas em morros, certo? Então você extrai a vegetação nativa que consegue, como posso dizer, segurar o solo através das raízes. A árvore, pessoal, em área que tem declive, é uma proteção do solo, por conta da água da chuva, que não vai bater diretamente no solo, vai bater na vegetação, e também pelo escoamento da água, que não vai descer com muita velocidade, parte vai infiltrar. Então, quando você tem áreas de vegetação em morros, é área de proteção. Aí quando você tira essa proteção, tira essas árvores e começa a construir barracos, certo? Você deixou aquela área desprovida, certo, da segurança das raízes das árvores. Então, com o passar do tempo, vai encharcar e vai acontecer problemas como desmoronamento, deslizamentos, infelizmente, muitas mortes. Certo? Então, essas habitações urbanas informais configuram tudo isso que eu falei agora para vocês. Áreas próximas a rios, áreas de mangues, áreas próximas a morros, certo? São áreas perigosas. E próximo a rodovias e ferrovias também não é propício para a construção. Olha só, são grandes os problemas gerados pela concentração de pessoas em áreas sem infraestrutura. A incorporação de um enorme contingente populacional às cidades não veio acompanhada de sua efetiva incorporação à cidadania e aos direitos urbanísticos sociais. Bom, o problema aqui no Brasil foi o seguinte, que o Brasil começou seu processo de urbanização em 3 décadas, de 1950, iniciou até 1970. 2, 3 décadas o Brasil já era um país urbano. Bom, só que grande parte dessa população que saiu do campo, ela não conseguiu, a mão de obra não conseguiu ser absorvida nas fábricas, indústrias, certo? Então, essas pessoas foram para as submoradias, construir barracos. No início foram cortiços, depois barracos e favelas. Bom, veio agravado de outros problemas urbanos, como violência, tráfico de drogas, prostituição, entre outros. Então, essa questão da moradia no Brasil se agravou depois do forte êxodo rural provocado pela indústria, que foi um fator de atração populacional, e no campo os fatores de repulsão, que foram a mecanização e também
a concentração fundiária, concentração de terra. Bom, mas vamos além. Olha só, nas cidades também surgiram alguns movimentos, como o punk, os skinheads, os hip hop, certo? São algumas culturas que surgiram nas cidades. Por exemplo, o movimento punk surgiu na Inglaterra no final dos anos 60. As ideias desse movimento foram disseminadas pelo mundo e passaram a despertar cada vez mais o interesse dos jovens da periferia urbana. Ao assumirem uma postura de contestação contra o Estado, observe que o Estado aqui está com E maiúsculo, significa Estado-nação. O sistema, eles consideram movimentos internacionalistas formado por uma complexa rede de comunicação entre jovens do mundo inteiro. Ok? Então, o movimento punk que surgiu nas cidades, basicamente na Inglaterra, nos anos 60. Aí veio outro movimento, os skinheads, também surgiram na Inglaterra, filhos de operários e moradores das periferias urbanas. Eles começaram a organizar os próprios movimentos em oposição aos punks. Tinham como propósito despertar a consciência política a respeito da marginalização e a exploração dos trabalhadores. E por fim veio o movimento hip hop. Surgiu, certo? Na periferia dos bairros de Nova York, com forte presença de latinos e negros, em meados da década de 70. A presença nas letras e as músicas, em outras formas de expressão artísticas, como forte conotação social. A partir da década de 80, a cultura hip hop difundiu-se no mundo inteiro, firmando-se como um elemento da cultura urbana global. Bom, então, pessoal, nós vimos aqui alguns movimentos que surgiram nas cidades, os punks, skinheads, vimos também o hip hop. Bom, aqui nós temos a evolução mundial dos assentamentos precários. Nós temos aí, ó, infelizmente, no mundo todo você vai encontrar pessoas, o crescimento aqui dos habitantes em favelas, praticamente no mundo todo. Mas em algumas áreas é mais intensa, como no continente africano, tá certo? Vamos encontrar também aqui, ó, uma boa parte da Ásia, certo? Essa concentração, certo? A evolução mundial dos assentamentos precários. À medida que a população vai se deslocando do campo para a cidade, e as cidades não comportam todo esse contingente, aí vai surgir esse problema aqui, ó, dos assentamentos precários. Claro que pode ser também por outros fatores, por guerras, por exemplo. Bom, então, pessoal, prosseguindo aqui, os desafios urbanos. A moradia e a mobilidade urbana podem ser consideradas dois direitos fundamentais das pessoas que vivem nas cidades. Segundo a ONU, mais de 100 milhões de pessoas vivem sem teto. A tendência mundial tem sido a legalização dos assentamentos precários na cidade informal. São muitas pessoas, 100 milhões de pessoas vivem, certo, abandonadas, sem teto, vivem, não é nem submoradia, sem nada. Certo? Então, segundo a ONU, é um número muito forte, muito grande, que não poderia ocorrer. Olha a política nacional e a mobilidade urbana. O Brasil estabeleceu a obrigatoriedade da definição do plano de mobilidade urbana para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, garantindo o acesso aos meios de transporte para todos e favorecendo o transporte coletivo e não motorizado. Problemas ambientais. Olha só, os problemas ambientais urbanos. Alterações climáticas, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, deslizamentos de terras em solos urbanos e destinação do lixo urbano. Esses aqui são os principais problemas ambientais urbanos. Alguns já têm solução, não a curto prazo, a longo prazo.
Por exemplo, a questão do lixo urbano. Hoje, as cidades foram proibidas de abrir novos lixões. Tem que ter aterro sanitário. Em 2012 foi aprovada uma lei que todo município tem que ter seu aterro sanitário. Aqui na nossa cidade, foi feito um consórcio de 25 municípios do Guarabira Cidade Polo, que vai receber todo esse lixo desses 25 municípios circunvizinhos, próximos, que vai trazer o lixo que vai ser enterrado em aterros controlados aqui em Guarabira. Porque dessa maneira você diminui um pouco a questão da exposição ao lixo. Muita gente queima o lixo, então você transfere a poluição de um lugar do solo aqui para a atmosfera, se contamina o solo, contamina os aquíferos, então é bem complicado. O lixo é um grande problema da humanidade. Aí temos também a questão, outros problemas, ilhas de calor, certo? Áreas que é altamente asfaltada, com muito concreto, aquece mais rápido, então o microclima urbano fica mais quente. Por isso, a importância de plantar árvores. Uma cidade com muitas árvores, esse microclima urbano vai ser mais ameno, ser mais positivo, além de nos dar sombra e ar puro. Então, é um fator que merece investimento. A questão da inversão térmica, por conta da fuligem das indústrias, certo? E a chuva ácida, que é uma precipitação atmosférica, pessoal, decorrente ao dióxido de enxofre em áreas muito industrializadas. Aqui no Brasil, só tem relatos de chuva ácida em 2 lugares. Aliás, em um lugar, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na floresta de Cubatão, você já tem relatos de uma precipitação atmosférica ácida nessa região, tá certo? E a deslizamento de terras e solos urbanos, nós já vimos que são aquelas áreas onde você constrói em declividade, que por lei, 45 graus de declividade já é proibido você construir qualquer tipo de habitação, qualquer tipo de imóvel, tá certo? Bom, pessoal, hoje nós falamos sobre essa questão aqui das cidades, tá certo? Direito à cidade. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Um abração a todos.